Eu tenho 46 anos. Trabalho como técnica de enfermagem há 18 anos, o que significa que eu conheço formulário, protocolo e prontuário melhor do que conheço a planta da minha própria casa. Sei quando um papel está errado. Sei quando uma data não fecha. Sei quando alguém colocou uma assinatura em lugar que não deveria. Então, quando isso aconteceu comigo, o que me destruiu não foi a descoberta em si. Foi perceber que eu estava tão dentro da situação, tão perto de quem fez, que eu demorei 3 anos para enxergar o que estava na minha frente o tempo todo. Minha mãe casou de novo quando eu tinha 23 anos. Geraldo chegou na vida dela devagar. Primeiro como o amigo do seu irmão, depois como presença constante aos domingos, depois como o homem que ficava até tarde, ajudando ela a pagar boleto quando o dinheiro apertava. Quando ela me ligou para contar que ia casar, eu não fiquei surpresa. Fiquei aliviada, porque minha mãe merecia alguém que ficasse. Geraldo tinha então 52 anos. Era contador aposentado, viúvo, 2 filhos adultos que moravam no interior, calmo, organizado, o tipo de homem que dobra o guardanapo antes de colocar no colo. Minha mãe sempre disse que ele era o oposto do meu pai, e dizia isso como elogio. Eu aprendi a gostar dele. Não da forma apaixonada como a minha mãe gostava, mas do jeito prático que a gente gosta de quem cuida de alguém que a gente ama. Ele pagava as contas em dia, levava minha mãe ao médico, conhecia o nome de todos os remédios dela de cabeça. Quando eles entraram no plano de saúde familiar, foi Geraldo quem pesquisou, comparou e fechou o contrato. Cobertura completa para a família toda, ele disse, na mesa do jantar, mostrando o papel plastificado com o logo do plano. Vocês 3 estão dentro. Eu, sua mãe e você, Silvia. Eu era dependente no plano do meu padrasto. Tinha 35 anos na época, sem vínculo empregatício fixo, trabalhando por plantão. Eu precisava e aceitei. Passei os anos seguintes sem precisar usar quase nada. Consulta aqui, exame ali, tudo aprovado, sem problema. Geraldo entregava o cartão sorrindo. Minha mãe agradecia. Eu dizia obrigada e seguia em frente. O problema começou quando eu tive 43 anos. 3 anos atrás, eu fui diagnosticada com um nódulo na tireoide. Não era o tipo agressivo, o médico foi claro nisso, mas precisava de acompanhamento semestral, exames específicos e, dependendo da evolução, de uma cirurgia simples. Nada que um plano de saúde decente não cobrisse. Eu entrei com o pedido de cobertura do primeiro exame de imagem, ultrassom com elastografia, e recebi a negativa em 48 horas. Procedimento não coberto pelo plano contratado. Estranhei, liguei. A atendente me explicou que o meu contrato era categoria básica e que elastografia era considerada procedimento complementar. Eu disse, o contrato é cobertura completa. Ela disse, não, senhora, o seu contrato é categoria básica. Eu disse que ia verificar com o titular. Geraldo pegou o papel, olhou, ajustou os óculos e disse, deve ter mudado alguma coisa na renovação, Silvia. Deixa eu verificar. Passou uma semana, depois outra. Quando eu perguntei de novo, ele disse que tinha ligado e que era um detalhe burocrático que estava sendo resolvido. Eu fiz o exame particular, paguei do bolso. O resultado veio, nódulo estável, sem sinal de malignidade. O médico pediu acompanhamento em 6 meses e, se crescesse, cirurgia preventiva. Eu engoli o custo, marquei o retorno e segui. Nesse período, minha mãe ficou doente, crise hipertensiva, internação de 5 dias, 2 exames de imagem, medicação intravenosa. O plano cobriu tudo, sem negativa, sem recurso, sem demora. Eu fiquei feliz pela minha mãe e tentei não pensar muito no contraste. Geraldo ficou ao lado dela todos os dias. Dormia na cadeira do hospital, trazia quentinha, falava com os médicos. Eu via isso e pensava, esse homem é bom. Eu preciso parar de desconfiar das coisas. Então parei de questionar o plano. Erro meu. Se você já teve um pedido negado pelo plano de saúde sem explicação clara, fica até o final. Porque o que eu descobri depois não foi descuido, foi escolha. 6 meses depois, o nódulo cresceu meio centímetro. Pequeno tecnicamente, mas o médico foi direto. Silvia, agora a gente opera. É eletivo, mas é agora.
Eu entrei com pedido de autorização para cirurgia, tireoidectomia parcial, procedimento padrão, CID registrado, laudo do especialista, tudo dentro da norma. Negativa em 36 horas. Procedimento não coberto pelo plano contratado. Contrato categoria básica não inclui cirurgias eletivas de complexidade intermediária. Eu liguei furiosa. Pedi para falar com a supervisora. A supervisora leu o contrato na minha frente, por telefone, mas eu ouvia cada palavra. E confirmou. Categoria básica. Eu disse, esse contrato foi aberto como cobertura completa. Ela disse, o contrato vigente desde a última renovação é categoria básica. Eu perguntei, quando foi a última renovação? Ela disse, 2 anos e 3 meses atrás. Eu desliguei o telefone e fiquei parada na cozinha por uns 20 minutos. 2 anos e 3 meses atrás. Eu estava incluída no plano havia 4 anos. O contrato mudou sem que eu soubesse e ninguém me avisou. Fui falar com Geraldo, desta vez sem tom de pergunta. Ele ficou sério. Disse que na renovação havia 2 opções de plano e que o completo tinha um reajuste muito alto, mais de 30%. Disse que precisava decidir rápido e que achou que a categoria básica cobria o essencial. Perguntei, você mudou meu plano sem me perguntar? Ele disse, Silvia, eu pago esse plano, é meu contrato, eu fiz o que pude. Eu olhei para ele e ele olhou para mim. E eu entendi naquele momento que essa conversa tinha um teto e que o teto era baixo. Minha mãe estava na sala. Ela ouviu tudo, ficou quieta. Eu fui embora sem jantar. Nos meses seguintes, eu tentei 3 recursos junto ao plano de saúde. Os 3 foram negados. Consultei uma advogada que disse que eu tinha caso, mas que levaria tempo. Pelo menos 18 meses para uma liminar, Silvia. Eu não tinha 18 meses. O nódulo crescia. Comecei a guardar dinheiro para pagar a cirurgia do próprio bolso. Cortei tudo que podia cortar. Cancelei a academia, cortei streaming, parei de sair. Foi nesse período que eu comecei a pedir os meus documentos médicos por completo. Não só os laudos, mas o prontuário completo no plano de saúde. Todos os formulários que tinham o meu nome, todas as autorizações, todas as negativas. Não porque eu tinha uma teoria, só porque sou técnica de enfermagem. E documentos me acalmam. O envelope chegou por e-mail. PDF, 43 páginas. Eu abri no computador do trabalho, no intervalo do plantão noturno. Tinha café frio na minha frente e barulho de corredor ao fundo. As primeiras 12 páginas eram normais. Histórico de consultas, exames cobertos, datas, valores. Tudo esperado. A página 13 me fez parar. Era um formulário de alteração de cobertura. Data, 27 de março, 2 anos e 3 meses atrás. Categoria alterada de Completo Plus para Básico Essencial. Assinatura do titular, Geraldo Ferreira dos Santos. Correto. Mas havia uma segunda linha. Uma caixa que eu nunca tinha visto antes em nenhum formulário desse tipo. Em 18 anos de trabalho como técnica de enfermagem. Ciência e concordância do dependente adulto. E embaixo desta linha uma assinatura. Uma assinatura com o meu nome. Silvia Mendes Rocha, com meu CPF embaixo. Eu fechei o documento, abri de novo. Aumentei o zoom até 180%. Aquela letra não era minha. Eu conheço minha assinatura melhor do que conheço meu próprio rosto. Trabalho com documentos há quase 2 décadas. Assino laudos, recibos, protocolos, transferências de paciente. A minha assinatura tem um S inicial alto, um loop fechado no I e um traço final que vai para baixo. Aquela assinatura tinha o meu nome, mas era redonda e inclinada, com traço ascendente no final. Era a letra de Geraldo. Eu fiquei sentada naquela cadeira por 40 minutos. O café esfriou completamente. Uma colega passou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim com a cabeça, sem conseguir falar. Porque o que eu estava vendo não era um engano burocrático. Não era um formulário preenchido errado. Não era descuido. Era a assinatura de um homem que eu chamava de padrasto, escrita no lugar da minha, num documento que tirou minha cobertura de saúde, enquanto eu tentava tratar um nódulo que poderia, a qualquer momento, virar outra coisa. Eu não chorei ali. Chorei no carro às 3 da manhã no estacionamento do hospital. Depois de chorar, liguei para o meu celular
e gravei um áudio de 8 minutos descrevendo tudo o que eu tinha visto. Página, linha, campo, assinatura. Como se fosse um laudo. Preciso, técnico, frio. Porque se tem uma coisa que 18 anos de plantão noturno me ensinaram, é que o choro vem primeiro. E depois vem o trabalho. Continua aqui comigo. Porque a decisão que eu tomei depois não foi a que ninguém esperava. E o que veio à tona foi muito maior do que uma assinatura. Na manhã seguinte, eu não liguei para minha mãe. Não liguei para Geraldo. Não liguei para a advogada. Fui direto a uma clínica de documentoscopia. A perita era uma mulher de uns 50 e poucos anos. Cabelo grisalho, sala pequena com luz fria. Eu entreguei o documento impresso. Tinha ido pessoalmente pegar uma cópia certificada no plano de saúde de manhã cedo, antes de dormir, com o uniforme ainda de plantão. Ela analisou por 40 minutos, enquanto eu ficava sentada do lado de fora tomando água. Quando ela voltou, colocou o laudo na mesa e disse sem rodeio: a assinatura na linha de concordância do dependente apresenta padrão grafológico incompatível com o padrão de referência fornecido. Probabilidade de autoria diferente, alta. Eu pedi que ela traduzisse para mim como se eu não soubesse o que era um laudo. Ela disse: essa assinatura não é sua. É de outra pessoa que tentou imitar o seu nome. Eu paguei pelo laudo, agradeci e saí. Do lado de fora, liguei para a advogada. Contei tudo em menos de 5 minutos. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: Silvia, isso não é mais questão trabalhista de plano de saúde. Isso é falsificação de documento particular. Você tem a opção de registrar BO. Eu disse: eu sei. Ela disse: e vai registrar? Eu disse: ainda não sei. A questão não era se eu tinha o direito de registrar. Eu tinha. A questão era o que acontecia depois. Se eu registrasse o boletim, a investigação chegaria em Geraldo. Nome, CPF, endereço residencial, que era o mesmo da minha mãe. O homem com quem minha mãe dormia toda noite há 11 anos. O homem que levou ela ao hospital, que conhecia o nome dos remédios dela, que ficava na cadeira ao lado quando ela ficava internada. Minha mãe tinha 62 anos e um histórico de crise hipertensiva. Eu não podia simplesmente explodir isso na frente dela sem pensar. Passei 3 dias sem dormir direito. Fui trabalhar, voltei, sentei na mesa da cozinha do meu apartamento pequeno e fiquei olhando para o documento impresso sobre a mesa, como se ele pudesse me dar uma resposta. No 4º dia, tomei uma decisão. Eu ia falar com Geraldo, sozinha, antes de qualquer BO, antes de qualquer advogada, antes de qualquer palavra para minha mãe. Não por fraqueza, por estratégia. Queria olhar nos olhos dele quando ele soubesse que eu sabia. Queria ver o que aparecia ali. Queria entender se era maldade calculada ou se era o tipo de coisa que um homem faz quando está com medo de perder o controle financeiro de um contrato e acha que ninguém vai notar. Marquei de ir na casa deles numa tarde de semana, quando minha mãe estaria no médico. Uma consulta de rotina que eu ajudei a agendar, justamente por isso. Cheguei, sentei na sala, coloquei o documento sobre a mesa de centro e disse devagar: Geraldo, eu preciso que você me explique essa assinatura. Ele olhou para o papel, olhou para mim e empalideceu. Não negou. Não disse que foi engano. Ficou em silêncio por uns 30 segundos, que pareceram 30 minutos. E depois disse, com a voz baixa: eu achei que você ia recusar a mudança. E o plano completo estava ficando caro demais para nós 3. Eu disse: então você assinou por mim. Ele disse: eu pensei que estava protegendo a família. Eu disse: você estava protegendo o seu bolso, Geraldo, enquanto eu pagava a cirurgia do próprio bolso com plantão dobrado. Ele não respondeu. Eu peguei o documento, coloquei na bolsa e disse: eu ainda não decidi o que vou fazer, mas você vai nos próximos 15 dias restabelecer minha cobertura para a categoria original, com efeito retroativo, ou eu levo isso para a delegacia. Você escolhe. Saí sem esperar resposta. Em 12 dias, recebi um e-mail do plano de saúde informando a alteração da minha cobertura para Completo Plus, com efeito retroativo a 3 meses. O máximo que a política interna do plano permitia sem ação judicial. Geraldo tinha ligado, explicado erro de preenchimento e arcado com a diferença dos valores. Eu autorizei a cirurgia. Ela foi marcada para 20 dias depois. Correu bem. Nódulo retirado.
Análise anatomopatológica negativa para malignidade. Alta no dia seguinte. Eu chorei no quarto do hospital, não de dor, de alívio. Mas aquela parte da história, a parte que eu não contei para minha mãe por 3 semanas, terminou de um jeito que eu não esperava. Contei para ela, não de raiva, não para destruir. Contei porque ela tinha o direito de saber o que o homem com quem ela dormia tinha feito, porque se eu escondesse, eu estaria fazendo pelo avesso exatamente o que ele fez comigo, tirar a escolha da outra pessoa sem perguntar. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo longo. Depois perguntou se eu ia registrar o BO. Eu disse, não vou, mas guardei tudo. Ela disse, eu preciso pensar. Passaram-se 2 meses. Geraldo e minha mãe continuam juntos. Ela nunca me contou o que conversaram. Talvez nunca conte. O que mudou foi o seguinte. Ela pediu para ser incluída como titular no próprio plano, num contrato separado no nome dela. E pediu a Geraldo que transferisse para ela a procuração de saúde que ela havia assinado em favor dele anos atrás. Ele assinou. Eu não sei se minha mãe perdoou. Não sei se eles são felizes. Não sei o que acontece naquela casa às 10 da noite. Sei que quando fui visitar semana passada, minha mãe me abraçou na porta e disse, você fez certo em me contar. E que Geraldo ficou na cozinha o tempo todo. A assinatura falsificada numa linha de formulário não desfez 11 anos. Mas mudou o peso deles. Às vezes a justiça não aparece num tribunal. Ela aparece numa procuração devolvida. Num cartão de plano de saúde que agora tem o nome da minha mãe como titular. Em 2 anos de plantão dobrado que eu não vou ter de volta. Mas que me ensinaram que documento não mente. Que papel guarda tudo. E que quando você sabe ler um prontuário, é muito difícil te enterrarem num formulário. Se essa história chegou em algum lugar dentro de você, compartilha com quem precisa ouvir. Às vezes a gente não sabe que está sendo protegido de si mesmo por uma assinatura que não é sua.